Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente analisar o mercado do feijão. E quem nos ajuda nessa análise, semanalmente aqui no Notícias Agrícolas, é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Está aqui o Marcelo com a gente já. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação. Enfim, a gente está vivendo num momento em que a oferta deveria ser abundante, ou pelo menos suficiente para atender o mercado, mas a gente está vendo que os preços do feijão ao produtor estão se mantendo firmes, Marcelo. O que está acontecendo e o que a gente pode esperar em relação ao comportamento de preços? Bom dia, boa tarde, né, para você e para os produtores, né? Veja só, a gente tem um preço já bastante alto, tá? Não significa que o produtor está ganhando muito dinheiro. Muitos produtores colheram 20%, 30% da produtividade que esperavam, outros perderam as lavouras, alguns 50%. Então, esse é o cenário em termos de rentabilidade. Porém, por que o preço não cedeu, mesmo a gente estando aí, teoricamente, no pico da safra do Paraná? Porque a quebra foi muito grande. Né? Nós vínhamos conversando já sobre isso, né, desde o início do ano, de que nós teríamos um volume menor ofertado nos meses de março, abril, maio. Março, abril, maio. Ele vai se estender agora até junho e parte de julho, porque houve a quebra. Foi bastante intensificada essa diminuição de oferta. Um número que eu estava olhando ontem ainda, por uma questão de uma apresentação que a gente fez aí para o mercado mundial, onde se reuniram várias pessoas de vários países, da China, dos Estados Unidos, da Argentina, do México, deixa eu ver se esqueci alguém, Estados Unidos, né? E aí a gente vai olhar de perto os números de produção do feijão. Então, a gente vai lidando todo dia com os números desse ano, para lá e para cá. Alguma coisa aí entre 1.700.000 a 1.800.000 toneladas. Só que quando a gente foi olhar lá atrás, 2, 3 anos atrás, a produção era de 2.200.000, 2.300.000. Então, área de soja, mais quebras desse tipo que a gente está vendo aí, por conta de clima, e você tem uma oferta menor. Então, é por isso que o preço, mesmo durante o pico de safra do Paraná, no feijão carioca, não cedeu. De quanto a gente está falando? Qual o preço que está sendo recebido hoje pelo produtor? Vamos começar pelos comerciais, pelos preços mais baixos, né? Então, tem sido surpreendente o preço que tem sido pago para feijões que tenham defeitos graves, mistura de soja, mais de 20% de umidade, manchados. Esses feijões, eles dependem, né, de maior ou menor gravidade desses defeitos, mas ficam todos acima de R$250 uma saca. É um preço bastante elevado, né? E o feijão de boa qualidade, durante essa semana, chegou a ser vendido entre 330, dependendo da região, até R$360, 365. Se houve alguma coisa acima disso, às vezes é um feijão que vai ser destinado a plantio, né? Vai ser usado como grão para plantar, ou eventualmente alguma coisa um ponto fora da curva. Mas foi por aí que o mercado trabalhou. Se bem que, desde quarta-feira à tarde, o mercado deu uma parada, ficou quieto. Está tendo poucos negócios, a gente está vendo agora. Mas isso por quê? Por falta de demanda ou o produtor que está esperando para ver o que pode acontecer no começo do mês? Veja, o produtor não está forçando o mercado, até porque não existe grande volume, né? Ninguém vai num armazém, por exemplo, aqui no Paraná, que praticamente 95% do feijão ou vai para uma cooperativa ou um armazém de uma cerealista. Seria normal, nessa época, você chegar lá e olhar aquele armazém cheio de sacaria lá, né, para ser comercializado mais à frente, até o mês de julho, junho. Isso vai sendo, ao longo do tempo, levado para o consumidor. E agora você chega lá, o armazém está vazio. Então, o produtor não pressiona o mercado, né? Por outro lado, quando você tem, né, a gente começa a raciocinar num momento como esse, né, o que está acontecendo. Quando você tem um feijão, hoje em dia, até, vamos dizer, até R$250, R$280,
existem muitos especuladores que entram e compram quando o mercado está mais calmo, mais quieto como agora, e especulam numa possibilidade de alta de 300, 320, 350, o que for. Com o feijão nesses números que eu acabei de citar aí, acima de 300, né, 330, 360, 380, veja que, eles sentem que existe um maior risco. 2, o volume de recursos que são necessários para a aquisição de um lote é muito maior, né? E, por outro lado, os recursos estão muito escassos, até mesmo desconto de duplicata em banco, os juros não baixaram, como a Selic vem baixando, pelo contrário, subiram, e os limites foram cortados a metade ou menos, né? E os bancos estão numa situação assim de extremamente conservadores e cuidadosos agora com o crédito. Então, isso faz com que, quando o varejo não esteja demandando diretamente agora um volume menor, você tem essa tranquilizada no mercado. Mas, em mais alguns dias, o pessoal vai trabalhar da mão para a boca e vai acabar comprando. Tendo que voltar a comprar, né? Algumas informações que acabam trazendo uma certa dificuldade para a tomada de decisão, até mesmo do supermercado e de alguns empacotadores, é que nós temos aí, nesse momento, por exemplo, nós que observamos o mercado há bastante tempo, tendo essa expectativa de valorização durante o mês de maio. Por outro lado, a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, está dizendo, ontem ainda durante a reunião da Câmara Setorial, foi dito com todas as letras de que o feijão não sobe mais, ele está no limite e não sobe mais. Bom, vamos observar o que acontece, mas é claro que na medida em que um supermercado ou alguns empacotadores veem essa afirmação da CONAB, eles não têm acesso ao que está acontecendo no interior, né? Eles não veem os armazéns vazios no Paraná. E aí é mais difícil realmente de você transferir esse pouco feijão e transferir a alta de preço, né, se você tem um agente público com a credibilidade que tem a CONAB dizendo que não sobe. Né? Mas qual é o argumento deles para dizer que não sobe? Que tem feijão. As informações deles são de que tem feijão. Você pega os relatórios da CONAB, o volume colhido na primeira safra e na segunda safra são maiores do que aqueles que nós conseguimos captar no mercado. E aí, dentro dessa ótica, porque o que a CONAB faz? A CONAB recebe informações de agentes que estão coletando essas informações junto a produtores pelo Brasil inteiro. Então, essa é a informação que chegou na CONAB. A gente também não pode crucificar a CONAB, é a informação que chegou para eles. Eles trabalham com essas informações. Existe uma rede de informações que está aí há muito tempo funcionando e que vem sendo aperfeiçoada. Mas, nesse momento, está dando uma discrepância relevante. Talvez novos levantamentos acabem por apontar essa quebra. A gente sabe que a Secretaria da Agricultura do Paraná já vem apontando uma quebra, muito provavelmente os últimos relatórios nós vamos poder ver isso que a gente está vendo agora, né? Essa quebra vai acabar sendo percebida pelo sistema, né? E depois, lá no final, pela CONAB, mais tarde. Né? O que a gente coloca hoje é que, do ponto de vista, veja só, nós temos aí um desafio grande durante o mês de março, nós estamos em abril, nós tivemos que lidar com uma situação bastante complicada, né? Afirmações de que existia uma especulação muito grande no feijão, que deveria acontecer um confisco de feijão dos produtores, o PROCON em cima dos empacotadores, enfim, um ruído muito grande, às vezes por causa de uma informação como essa. Né? Então, a CONAB diz que tem feijão no mês de maio. Se a CONAB estiver no mês de junho, se a CONAB estiver certa, não vai acontecer nada. Se a CONAB estiver com um delay nessa informação, vai acontecer o quê? Vai subir o preço. Alguns agentes como o PROCON e outros, né, que gostam de fazer aí um escândalo em cima e fazer um factoide com algumas coisas, vão começar de novo a falar, como vem falando, congelamento de preço. Já tem proposta na Câmara de São Paulo e na Câmara do Mato Grosso para congelamento de preço. Olha que coisa absurda, nunca funcionou. Pois é. Né? E isso acaba acontecendo ou
passa a ter um apoio, um pilar, né, para apoiar esse tipo de iniciativa, quando você vê uma Companhia Nacional de Abastecimento dizendo, não, tem feijão. Ué, se tem feijão e subiu o preço, então é especulação. Né? Então, realmente tem alguma coisa, algum ruído diferente acontecendo aí na cadeia produtiva. Mas Mas nós nas esperamos suas que contas não tem feijão. não tem feijão para manter o preço que está e muito menos para baixar o preço. Ah, é? Né? Eu sei que quando a gente faz uma afirmação dessa, a gente tem uma chance de queimar a língua bastante grande, mas a gente não está dizendo para o produtor especule que você vai vender a 380, 400, 420 reais. Não é isso que a gente está dizendo. Por quê? Porque quando sobe, todo mundo é vendedor, tá? Mas que em relação ao número que a gente vê, por exemplo, qual é o feijão que vai ser consumido no lugar do feijão comercial do Paraná, que eu comentei que está sendo vendido a 270 reais, 260 reais. Dentro de 10 dias, não tem mais esse feijão. Feijão Da preto. onde vai ser? Feijão carioca mesmo. Feijão o preto carioca. também. O preto também está na faixa de 270. Mas o feijão carioca comercial, ele está abastecendo o mercado de alguma forma. Em 10 dias, praticamente acaba esse feijão. Em 10 dias, praticamente acaba o feijão da região aqui de Castro, Ponta Grossa, aqui dos Campos Gerais, que tem um feijão normalmente de boa qualidade. Não tendo esse feijão, da onde tem feijão? Então, a gente vem monitorando com produtores, inclusive, quando é que eles vão colher. E a gente vê que vai ter uma ou outra lavoura sendo colhida durante o mês de junho, mas não no volume que nós tivemos em maio. E a próxima Senão, oferta forte viria de onde? Do feijão seria no irrigado? final do mês de julho, de lavouras em Goiás e Minas. É claro que a gente tem que contar com o Mato Grosso também, o Mato Grosso já tem alguma coisa de colheita, mas quando você faz um levantamento de que percentual dessas lavouras vão estar disponíveis para consumo no mês de junho, é que nós ficamos aí com uma séria dúvida, né, se essa afirmação da Conab vai se concretizar ou não. Ou seja, temos a possibilidade de um vazio de oferta ao longo de junho. E isso pode, de alguma forma, valorizar o preço do feijão. É isso? Pode. Ok. Como você bem colocou, não é nem questão de especulação, mas é questão de alertar o produtor para o que está acontecendo. Certo, Marcelo? Eu acredito que muito mais a função de levar um alerta desse para o produtor é que ele não se deixe enganar, porque vai aparecer alguém agora, nos próximos dias, dizendo, não, o mercado vai despencar. Vai ter muito feijão em Goiás, muito feijão em Minas, muito feijão no Mato Grosso, o preço vai despencar. E o produtor acabe se desfazendo de um produto que em menos de uma semana depois reage o preço de novo. É o que a gente tem visto. No gráfico pode até aparecer alguma queda, tá? Mas logo em seguida você tem uma reação depois. É o que tudo indica vai acontecer. E é essa a conclusão que chegam produtores muito experientes, grandes produtores que tem no Brasil e que observam esse mercado há 40 anos. Também acabam concordando com essa afirmação. Muito bem. Bom, e feijão preto, Marcelo? Feijão preto, tivemos uma quebra também importantíssima, bastante grande a quebra. Eu diria para você que a situação acaba sendo mais delicada do ponto de vista de abastecimento interno do que do feijão carioca. Por quê? Porque em 60 dias nós temos feijão sendo colhido já das lavouras irrigadas, né? Um volume, se não suficiente para baixar demais o mercado, mas suficiente para atender a demanda. O feijão preto nós precisamos importar da Argentina. Dólar a 5,60, 70, o número que for. O preço da Argentina chega custando aqui no Brasil entre 280 e 300 reais. Então, o produtor vendeu o feijão preto porque jamais a gente viu na história um mês de maio com preços aonde chegaram do feijão preto, 220, 210, 250, até 270 agora nos últimos dias. Então, o produtor não guardou, né? Ele acostumado a vender 150, 140, foi vendendo, né? E agora a gente vai depender, durante o ano, do abastecimento da Argentina. Não existe outro país para trazer feijão. Feijão está bastante caro em outros países.
Então não dá nem para pensar que o feijão preto poderia ser uma alternativa de substituição a esse possível vazio de oferta do carioca em junho, Marcelo. Não. Ele, em certo grau, junto com o feijão calpi, acaba ajudando a atender essa necessidade de proteína, né, que o consumidor tem. Mas o que acontece? Feijão carioca 320, 330, o preto foi vendendo a 200, 210, 220, 270, certo? Uhum. Então já está nesse nível de preço. Ele vem valorizando, está se aproximando aqui do preço do feijão carioca. Do outro lado vem o feijão calpi, que normalmente é vendido a R$80, R$90, foi vendido alguma coisa agora que a safra ainda não começou, a R$180, R$190, dependendo da região até R$200. Claro, vai existir o pico da oferta de calpi, etc. Pouco vai ser exportado, vai ser vendido, acredito, a maior parte aqui dentro do mercado interno. E ele, no Nordeste, nesse momento, acaba substituindo, em certo grau, o feijão carioca. Então, lá no Nordeste, eles voltam a consumir mais feijão carioca, na hora que o preço começar a ceder um pouco e fica mais próximo também a colheita do Nordeste, que daí seria a colheita em Minas e Goiás, lógico, tem aí um diferencial de frete já de levar do Paraná. Muito bem. Vamos então aguardar para ver o que vai acontecer. Então, o que a gente tem no cenário é uma possibilidade de um vazio de oferta agora em junho, e isso pode fazer o preço do feijão reagir. Vamos esperar para ver, certo, Marcelo? Perfeito. Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta com mais informações, outros destaques. Desculpa, me engasguei aqui. Afinal de contas, o feijão vem ganhando um certo interesse aí no Ministério da Agricultura, e essa é uma próxima pauta para a gente conversar, hein, Marcelo? Vamos conversar. Está mudando bastante o perfil e a percepção do feijão, a demanda internacional, enfim, oportunidades para o produtor. Cada vez que você vê soja muito atraente, é menos área de feijão plantado. Pense nisso. É isso aí. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Foi um prazer. Amanhã, feijoada. Um abraço a todos. E vem frio por aí. Aproveita o frio também para comer feijão, né? Caldinho de feijão. Uau. Caldinho de feijão. É hora. E ele tem zinco, ajuda a reforçar a imunidade. É isso aí. Abraço, Marcelo. Um abraço. Tá aí Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando com a gente, traçando cenários aí para o mercado do feijão, para os preços e falando da possibilidade de um vazio de oferta no mês de junho, que pode valorizar ainda mais o preço que já vem bastante valorizado do feijão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.